O nosso viés hoje é a inteligência e as normas de grupo. Nós estamos sempre nos grupos, não tem jeito, vamos viver nos grupos, tá? Somos seres sociáveis. A grande questão é pôr o grupo numa boa sinergia para o nosso crescimento. A nossa atitude é estar no grupo, mas é bastar monos. Se não nos bastamos, nós não temos as relações grupais como elementos sinergéticos para o nosso crescimento. E aí a gente tem que fazer uma escolha, realmente, de liberdade ou de servidão. Esse é um grande dilema que existe. Dentro desse dilema, ele é subdividido em vários aspectos. Grandes problemas humanos. Tá? Primeiro é o ficar só. É um sentido de um só carente, de um só de desespero, de um só vazio e esvaziante. Um segundo sentido de problema, um segundo problema daí derivado, é o sentir-se inferior. Já tem passagem em Aristóteles em que ele vai dizer, para grande parte das pessoas, o único problema é estar ombreado com os demais, ombreado ou superar, mas assim nunca abaixo. A ideia de estar abaixo dos outros é torturante para a vasta maioria. E não simplesmente está, olha, eles, que alegria para eles, que alegria para mim que eu estou aqui, eles estão ali, ainda que eu possa estar junto, mas eu não precisar ficar comparando. Só que via de regra o homem é material, não é uma regra de necessidade, não é uma regra ontológica, estou falando de uma regra de estatística. Então esse problema de posicionamento para mim é muito sério, eu não posso me subposicionar. E uma outra grande questão é responsabilizar-se. Como é problemático para a vasta maioria das pessoas responsabilizar-se por algo. Tá? Esse ponto da responsabilização é muito grave, tá? E você tem pessoas que passarão a vida buscando desresponsabilizar-se. Se você levar isso a um ponto extremo de finura, aí fineza, me desculpem, de fineza até teológica, você vai ter a doença do bode expiatório aqui, tá? Precisa ter culpado, mas não posso ser eu responsável, nem culpado, nem nada, coisas assim. Tá? E então, por conta dessa dimensão angustiante humana, o analfabeto funcional, gente, tem todos esses problemas. Ele precisa superar isso daí. E aí ele acabrunha em como ele não dá a boa superação, que é o desenvolvimento, que é a maturação, que é o crescimento, que é a inteligência, que é o amor. Tá? Ele vai acabrunhar a inteligência dele, vai ficar definhada, atrofia-se de algum jeitão, e esse jeitão vai ser corroborado, vai se acomodar com algumas técnicas que são socialmente distribuídas. Primeiro, a autoridade. Nós amamos a autoridade. Tá? E a autoridade, num certo sentido, é muito necessário. A vida gregária é uma vida de autoridade, não precisa ser um autoritarismo, mas uma autoridade sadia é uma autoridade auto vem de produção, alguém que ordena a produção, é da onde vem autor. Autor é a criação do novo, autoridade é o ato sistemático de criar, mas num sentido de ordenação conjunta. O autor tem um sentido solitário, mas a autoridade sadia é uma autoridade que dá fruto, que desenvolve, e ela permite a rotatividade. Eu ora assumo autoridade, ora eu assumo obediência. Isso é um exercício sadio de autoridade. A autoridade bem exercida é o que se chama de dignidade. Dignidade é a boa relação entre o mando e a obediência, dentro de uma concepção de um fim. Tá? Então, o general e o soldado têm que ter o mesmo objetivo. E o objetivo é ganhar a guerra. E há uma relação, tem que ser equilibrada. Agora, o desvio da autoridade, tá, é o que está aí. É uma das coisas que a gente vai colocar aqui hoje. A perversão da autoridade. Tá? E aí você fica na relação indigna, que é aquela relação, por exemplo, que atrapalha inclusive a cognição das pessoas. É um dos casos que eu vou citar aqui hoje. Tá? Por exemplo, quem aborda muito bem isso daqui é o Pascal Bernardin,
numa obra importantíssima, tá? Que é o Maquiavel Pedagogo, em que ele vai abordar boa parte desses temas que eu estou falando aqui para o âmbito propriamente da instituição escolar, tá? E em que ele vai salientar que na instituição escolar não só o aluno pode ficar à mercê de uma perversão de autoridade do professor, como esse professor, via das vezes, ele é, via de regra, não é exceção, ele se submete como um cordeirinho a outras autoridades, autoridade diretora, autoridade do Estado, autoridade de não sei o que, etc. Então, é uma cadeia de sucessão, tá? Entre perversos, pervertendo coisas, todo mundo cumprindo ordem pro chefe, cumprindo ordem pro chefe, e que muitas vezes chefe nem existe, tá? E, enfim, outra técnica para apaziguar a tensão do não desenvolvimento, tá? É a falsa contrariedade. Só essa da falsa contrariedade, você tem uma noção, Aristóteles já tinha observado isso no Tratado da Retórica, em que ele fala que é muito ruim, é menos eficaz o discurso propositivo, a não ser que você fale para públicos muito selecionados intelectualmente, mas propor coisas, olha, vamos fazer tal coisa, quem vem comigo? A adesão tende a ser muito menor em relação a você fazer uma contrariedade. Não quero que as pessoas vão para lá. Meu discurso não é vamos para lá, não. Meu discurso é não vamos para cá, ainda que a consequência seja ir para lá. As pessoas têm a tendência a aderir muito mais a uma proposta negativa do que a uma proposta positiva. Há um espírito combativo, porque isso diminui nas pessoas o peso da responsabilidade da decisão. Quando a gente falou aqui do ficar só como um dos grandes problemas, o ato mais solitário que existe é tomar decisão. Por isso que o analfabeto funcional morre de medo de ficar só, ele não toma decisão. Porque a decisão é solitaríssima sempre, tá? E um esquema de minar a autoconfiança, tá? E a autoconfiança das pessoas precisa sendo minada em detrimento da opinião do grupo. Então a combinação de problemas, pânico da solidão, sentimento de inferioridade, ou de impotência, você pode chamar aí, tá? E de responsabilização, pode ser suprido por um conjunto que um grupo pode prover de técnicas mais claras, menos claras, mais presentes, de autoridade. Essa autoridade pode ser uma opinião geral, pode até ser uma autoridade anônima, tá? E uma falsa contrariedade e minar a autoconfiança. Aqui o nosso autor ele mostra alguns exemplos. Vamos fazer até perguntas muito simples. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tem uma caneta na minha mão, você tem 50 pessoas, tem uma caneta na minha mão em fila. Sim, 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 óbvio. Agora você pega um camarada, coloca 10 caras na frente, fala que um tem um prestígio maior, ou seja, está invocando uma autoridade. Tem uma caneta na minha mão? Não, não tem não. Tem uma caneta na minha mão? Não, não tem não. Tem uma caneta na minha mão? Não, não tem não. Daí você tira esses 10 fakes, aí entra os demais, que não estão sabendo que você está jogando. Ah, não tem, não sei. Mas está perguntando para mim. Então, é um acaso que é uma norma do grupo. Todo grupo trabalha por um princípio de sobrevivência do próprio grupo. Então, criou-se um padrão grupal. As pessoas captam que existe um padrão grupal, inclusive como uma questão de regra de sobrevivência ali dentro. E aí o camarada que chega e fala, ah não, tem sim. Nossa, você cria uma comoção, você criou um problema político. Mas é daquelas verdades que não pode dizer. E aí você já tem um grande processo que expressiva parte do analfabetismo funcional é por isso. Por quê? Porque o grupo é de analfabeto. Porque o grupo social nega a obviedade, nega a percepção direta da realidade. Eu tenho afirmado aqui, arrumei quilos de inimigos. Se você quiser ser inteligente, você não arruma emprego. Se a sua atitude for de inteligência em todos os ambientes, você não vai arrumar emprego. Porque vai vir o relatório que você tem que ver, mas não é bem isso. Aí você chega e fala, olha, isso aqui é uma obviedade que é contra. Nossa, você cria um problemão.
Então assim, porque o ambiente do trabalho, via de regra, é de pessoas fugitivas, que estão morrendo de medo de ficar só, precisa ser reconhecida pelo chefe. O chefe não aprovou a pessoa hoje, que ele está de mau humor, precisa pular da ponte. Nesse nível de carência de vínculos primários que estão sendo projetados. Então, há uma deformação da inteligência. E aí esse processo se inicia e aí vai longe. Tá? Tem o conto famoso, A Roupa Nova do Rei, do Christian Andersen, que era o rei, estava lá de cirola, tem outras versões que falam que ele estava nu e todo mundo, olha a roupa do rei, que beleza a roupa do rei, que chegou uma criancinha lá e falou, o rei está pelado. Tá, isso funciona, isso é eficaz. Nunca subestime a possibilidade das pessoas fazerem os maiores absurdos possíveis. Destruir a sua inteligência para caber em grupo. Porque o processo de ter se bastado para superar grupos, ser por si, assim, de um carinha aqui, de um carinha ali, o resto é proteção instintiva de luta e fuga. É nesse patamar que há esse estacionamento aí das pessoas, tá? Então, e aí, onde entra a grande questão nossa e a escola com isso? Há autores, e aí o próprio Bernardin, aqui na obra clássica, quem gosta do assunto tem que ler o Maquiavel Pedagogo, que fala que a instituição escolar, ela pratica uma engenharia social, ou ela tem uma pretensão de engenharia social, valendo-se exatamente desse manejo das projeções grupais. Tá? Ele diz isso de maneira muito explícita. Isso aqui é o começo de várias técnicas que ele aborda, que no limite é uma lavagem cerebral. Tá? E em que tanto que hoje a instituição escolar fala socialização. Meu filho está terminando o colegial agora, mas ia muita reunião na escola. Não se fala, mas ele está indo bem na gramática, não, mas em matemática ele fez isso. Fala-se secundariamente. A grande questão, mas ele fez amigos, ele não fez amigos, ele está socializado, ele não está socializado. É só esse o viés de sobrevivência que a gente está vendo. A gente vem de um país majoritariamente composto por órfãos, desfamiliados ou de famílias disfuncionais. E aí as pessoas têm trocentos vínculos, trocentas carências de vínculos primários que não estão resolvidos, e a instituição escolar meio que vem suprir isso com um grupo de escola, e que já tem os seus problemas em si, particularmente dentro de uma estrutura de receber pessoas carentes. Aí você que vai criar essa situação de uma engenharia social, como uma ditadura do grupo, em que a pessoa perfeitamente abre mão dos seus critérios, abre mão de ser por si, para chegar e falar, não, a caneta não está aqui. Ponto. Mas é quase todo mundo. Sim. Então você está dizendo que quase todo mundo é servo? Absolutamente. Está dizendo que quase todo mundo renunciou à liberdade, à inteligência? Sim, isso mesmo que eu estou afirmando. Não tem a menor dúvida de dizer isso. E esse pessoal é perigosíssimo, não tenha dúvida. Vai fazer o que o grupo quiser. Vai fazer o que o grupo quiser. Isso mesmo. E o grupo, por sua vez, acha que quer alguma coisa, mas é tudo projeção da projeção da projeção. E a instituição escolar entra nisso. Então, a fábrica de alta escala dos analfabetos funcionais, tá, se chama escola, gente. Porque ela já está viciada nisso. Se falar da escola brasileira, as coisas que a gente tem visto aí, a questão do engajamento político, etc. Até é complicadíssima a coisa. Então, enfim, o que eu precisava mostrar? Inteligência se desenvolve na solidão. Isso não quer dizer que você tenha que subir a montanha e ser um ermitão. Não, você vai ter que vai ter que ter solitude, tá? Que é um tipo de solidão, mas sem o peso da carência, porque é pelo gosto de bastar-se, que é o que Aristóteles iria dizer, que é a substancialização, que o Jung vai chamar como individuação. Tá? Mas é uma questão do homem que se realiza, são lógicas e éticas de realização, e desenvolver a sua inteligência nesse processo, tá? É muito importante, porque a nossa vida precisa ser necessariamente uma articulação entre a concretude do que eu faço em concreto, como é que eu vou, do que eu vivo e convivo, tá? E
da abstração. Tá? Eu tenho que ter um eco entre a concretude e o abstrato articulado. Tá? Agora, se perverter um lado, perverte o outro. No grupo que te coloca a perverter, inclusive a dessensibilização, as pessoas estão dessensibilizadas. Sabe um negócio que dessensibiliza todo mundo aí? O politicamente correto. Tá entendendo? Então você não pode chamar o feio de feio. O grupo achou que o funk é bonito. O funk passa a ser bonito, porque se você está negando até a questão de, a caneta não está aqui, dentro de um percepto, imagina a própria questão da deformação dos valores. Exato, é muito fácil, eu deformo meus valores para absorver esses grupais, e aí a coisa vai levando, você começou o processo de sensibilização. A partir de um ponto é irreversível. A partir de um ponto não tem mais reversão. Sim, isso mesmo. Aí você já perdeu referências estruturais básicas e você nunca mais se instala na sociedade, na realidade. Porque você se instalou na ilusão, um tal grau de coisa, e aí você não consegue mais voltar para a realidade. É grave a coisa, tá? E, enfim, mas não deixa de ser real. Aí o argumento do social levado ao extremo, você tem esse tipo de problema. Bom, meus caros, muito obrigado.